Fala galera, beleza? Aqui é o professor Saraiva, mais uma videoaula de biologia, trazendo para vocês um assunto hoje que é muito interessante, é um assunto que está percorrendo aí a área da botânica, da fisiologia, da agronomia, e é um assunto que às vezes nós não temos aí a oportunidade de trabalhar numa sala de aula de ensino médio, né? Que é comunicação em plantas. Aí devem perguntar, professor, mas comunicar? Como assim? As plantas comunicam? Então, é isso que nós vamos falar hoje, né? Como, por quê e qual é o sentido, né, de uma comunicação vegetal. Na verdade, a comunicação é algo importante para todo ser vivo, né? Até mesmo os seres unicelulares precisam se comunicar, tá? A comunicação, ela atua de que forma dentro de uma espécie? Isso vale também para as plantas. Como uma forma de defesa, tá? Você poder se defender de um predador, de um agressor. E aí a comunicação ela permite que um organismo avise o outro. E aí você tem um comportamento coletivo de proteção, de defesa. Isso ocorre muito nas plantas, tá? Cooperação, então os organismos eles podem cooperar, trabalhar junto, em sinergia, para atingir um objetivo. Pensando em umas plantas, por exemplo, se você tem ali várias plantas juntas, elas podem e cooperam para quê? Para que todas tenham a possibilidade de prosperar. E também elas podem competir, que é um outro ponto. Quando as plantas sabem, isso é uma coisa que a ciência tem descoberto hoje em dia, que as plantas conseguem reconhecer o quê? Reconhecer um outro indivíduo, reconhecer até mesmo se é parente. Olha que legal, as plantas conseguem então reconhecer, utilizando aí luz, som, odores, reconhecer o seu entorno. E aí, então, a comunicação permite, então, uma cooperação, uma competição ou até mesmo uma estratégia de defesa da planta. Então, vejamos bem, né? É muito importante para a planta que isso aconteça, tá? E aí, vou falar um pouco para vocês de como, então, as plantas podem se comunicar, tá? Se comunicar com quem? Com outras plantas da mesma espécie ou até mesmo com plantas de espécies diferentes ou até mesmo com animais. As plantas conseguem esse mecanismo de comunicação aí bem amplo, tá? Hormônios. É um tipo, na verdade, vamos falar primeiro da comunicação química, tá? Moléculas, substâncias que trabalham aí para que haja uma comunicação. Então, a comunicação química, a gente fala primeiro de hormônios, né? Os fito-hormônios, os hormônios vegetais. Eles atuam numa comunicação interna, levando informações por toda a planta, desencadeando processos. Então, é um mecanismo interno de comunicação. E é importante para que toda a planta, por maior que ela seja, ela consiga manter uma comunicação entre todas as partes. E os hormônios fazem isso. Temos também as espécies reativas de oxigênio. São moléculas que basicamente têm oxigênios livres e eles conseguem reagir com membranas, com outras moléculas. As espécies reativas elas desempenham vários papéis. Elas são liberadas no estresse, elas servem ali para combater alguns tipos de patógenos também e elas servem para comunicação. A liberação dessas substâncias, ela indica, por exemplo, que algo está errado, que tem um parasita ou um predador ali se aproveitando dessa planta. Então ela abre mão dessa artimanha para que toda a planta fique ciente disso e trabalhe. Então é importante essa comunicação também. E uma outra sobre compostos voláteis. São substâncias gasosas que podem se difundir pelo meio. E aí vem um grande lance da comunicação nas plantas. Essas substâncias voláteis, elas comunicam as plantas vizinhas. Então, numa agressão, ela libera essas substâncias e as vizinhas percebem. E aí elas se preparam, produzindo ali mais compostos de defesa. Como, por exemplo, o tabaco, né, que ao ser parasitado ali por herbívoros, ele aumenta a sua produção de nicotina nas folhas para se defender. Mas, ao mesmo tempo, libera compostos voláteis que ativam essa defesa nas plantas vizinhas. Então, vejam que comportamento de cooperação e de defesa. Então, são moléculas químicas que a planta utiliza para comunicação interna ou para comunicação externa. E esses compostos também podem se comunicar com animais, como eu disse, para atrair, por exemplo, um predador de um herbívoro que está ali parasitando a planta.
Então ela consegue, através dessa mensagem química, trazer defesa para ela. Isso é legal, porque ela conta ali com esse apoio de um outro organismo que sente a comunicação e vem ali ajudar. Mas na verdade não é ajudar. Ele está vindo para se alimentar, uma fonte de alimento para ele. Mas em contrapartida, esse predador acaba ajudando também a planta, tá? A se defender. Então é um aspecto da comunicação química. Existe também uma comunicação física, mas baseada em eletricidade. É uma comunicação por sinais elétricos, uma comunicação elétrica. Isso é novidade no estudo das plantas. Eu, no meu doutorado, trabalhei com isso. Então eu pude lá inserir sensores, eletrodos nas plantas e captar esses sinais elétricos e entender como e por que isso funciona. Então as plantas, elas têm a possibilidade, assim como os animais, de gerar os potenciais de ação. O que são potenciais de ação? São aquelas despolarizações de membrana seguidas por uma onda de propagação, tá? Então as plantas conseguem. Ah, não tem neurônio. Não, mas elas emitem potenciais de ação em suas células e esse sinal ele é transmitido para toda a planta para comunicar algo. Mas por quê? A comunicação elétrica é muito mais rápida e muito mais eficiente. Então ela chega mais rápido que o hormônio e ela consegue modular. Devido à frequência e intensidade desses impulsos, ela tem uma modulação da comunicação muito mais eficiente e rápida. Então vejam quanto isso é importante. Há um sinal de estresse, a primeira modificação é elétrica, que já comunica toda a planta. E dentro disso também, temos variações de potencial, que é uma onda de despolarização mais lenta e que tem uma duração maior, se propagando mais pelo corpo em uma velocidade diferente. Seria uma onda tardia de sinalização. Fala, nossa, mas que legal! E olha só, quando a gente pega esses dados elétricos de uma planta e analisa as frequências presentes, a gente encontra frequências que também estão presentes em eletroencefalogramas humanos. Olha que legal! Então, ou seja, um padrão que foi selecionado e manteve-se nas duas espécies de comunicação baseada em eletricidade, fluxo de íons gerando corrente elétrica, e essa corrente elétrica é propagada como meio de sinalização. E é baseado em frequências, olha que legal. Então, dependendo do sinal, muda-se a frequência de sinalização, tornando-a então muito eficiente. Então, trouxe dois aspectos importantes da comunicação vegetal, mas ela existe, tá? É importante saber disso, e ela tem muitas funções para a manutenção da espécie e a colaboração, competição, defesa, que são aspectos importantes que os animais vivem, mas as plantas também. Então esse conteúdo é para trazer para vocês a importância de se ficar atento a olhar o reino vegetal com uma atenção legal. Por quê? Porque existem muitos processos que são muito similares aos humanos, então, ou aos outros animais. E é nesse sentido que trazemos essa visão sistêmica, de que toda planta ela também tem habilidades, comportamentos que dão a ela essa possibilidade de interação e de não ser uma simples máquina, mas sim um organismo complexo. Então a comunicação é um grande aspecto disso, ok? Então, espero que tenham aproveitado esse pequeno conteúdo e agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.